A gente vai estar mais uma aula, né? E continuando falando sobre conjuntos, né? E agora a gente vai falar sobre as operações, né? Envolvendo conjuntos, né? A gente vai principalmente abordar, né? Acho que são três operações que são importantes, tem mais operações, mas algumas operações são extremamente importantes, como a operação de reunião, a operação de intersecção, né? A operação de diferença e também o complementar, tá? A partir de dois conjuntos conhecidos, né, A e B, podemos obter, né, outros conjuntos, fazendo operações entre elas. Então, para definirmos as operações, né, nós temos a união, igual eu falei para vocês, que é a intersecção, e a diferença. Né? E o complementar é a diferença, depois eu vou conceituar para vocês, que é uma outra operação. Né? Então, o que é a união de dois conjuntos? Nós representamos por esse símbolo, né? A união B, né? É quando eu pego, né, todos os elementos do conjunto A e do conjunto B e formo um novo conjunto, né? E sabendo que os elementos desse novo conjunto da união, o elemento vai estar em A ou vai estar em B, né? Ou vai estar em ambos, né? Então, a gente usa para escrever por numeração, né? A união B, né? Característica aqui, x tá que x pertence, né? A A ou x pertence a B, tá? Então esse ponto e vírgula aqui, né? X tá o quê? Ou pode ser a barra também, tá? Eu estou dizendo que x pode estar tanto em A ou quando x pode estar em B, tá, ok? É, através do diagrama também a gente faz isso aqui, que é a união entre A e B, vai ser todos esses os elementos que vão estar aqui, né? Inclusive os elementos que são comuns aos dois, tanto A quanto a B. Então a gente acaba rachurando, né? Pintando tudo, né? Os dois diagramas e isso quer dizer união. Então se eu pedir para vocês representarem a união entre dois conjuntos através do diagrama, vocês vão ter a operação de união vai ser tudo esse conjunto aqui, esse novo conjunto, né? Os elementos que são exclusivamente de A, os elementos que são exclusivamente de B e os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Né? Então podemos generalizar a operação de união para três ou mais conjuntos, né, na mesma situação. Né? Então, dado, por exemplo, um conjunto A, representado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e um conjunto B, representado pelo elemento 1, 3 e 5 e 7, né? E um conjunto C, representado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9, e aí podemos obter as uniões, por exemplo, igual aqui de A e B, a união entre A, B e C, né? Então, para a gente obter essas uniões, né, vamos mostrar aqui para você a união entre A e B. Então, são todos elementos de A, todos elementos de B, inclusive os elementos que são comuns aos dois, que no caso aqui seria o 1, né, o 3, né, que são elementos que pertencem a A e que também pertencem a B. Então, a união desse, né, será esse novo conjunto. A união entre A e B e C é a mesma coisa. Eu vou pegar todos os elementos, inclusive os elementos que são comuns a A e também são comuns a B. Por exemplo, nós temos elemento aqui que é comum a B, no caso que é o 5, né, e o 7, mas aqui a gente não tem nenhum elemento que é comum a A, né? Mas aí a gente cria todos um único só, né? Então nós temos esse conjunto do 0, 1, 2, 3 até o 9. Né? Essa é a união entre A e B e C. Nos casos de três conjuntos, né, podemos escrever também a união entre esses conjuntos, a união de A e B com C, da seguinte maneira: união de A com B mais união com C. Eu posso fazer os elementos da união de A com B e mais unir com o elemento C. Ou então, a mesma situação: união de B e C mais unido com A. Então, qualquer uma dessas duas é válida na hora de fazer a operação. Né? Eu primeiro acho a união de A com B e depois uno com um novo com o conjunto C. Ou então eu faço a união de B com C e depois faço a união com A. Então dá para usar essas três propriedades. Intersecção do conjunto, essa segunda operação de extrema importância, são os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Né? Ele representa por esse símbolo aqui voltado para baixo, né? Voltado para baixo. Então, tá dois conjuntos A e B. A inter A inter B, né?
vai ser os elementos que pertencem a A e os elementos que pertencem a B. Tem que pertencer ao mesmo tempo. Então, ele não pode estar num ou no outro. Ele tem que estar nos dois. Então, o conjunto dos elementos que pertence a A ou pertence a B, né, dado dessa maneira, x tal que x pertence a A e x pertence a B. Aí esse E vem da intersecção. E aí, pelo diagrama, a intersecção são só esses elementos que estão no meio, né? Somente esses que são a intersecção. Tá? E na intersecção também a gente poderia generalizar para mais de três conjuntos, né? Para mais de três ou mais conjuntos, na mesma situação que fizemos com a união. Então, por exemplo, nesses exemplos aqui, 0, 1 e 5, 0, 2 e 5 e 7, né? 4, 6, 7 e 9, né? Conjunto D 0, 1 e 6. Então, se pedimos para obter a intersecção entre A e B, a intersecção entre A e B nesse conjunto aqui seria só o elemento 0, né? A intersecção entre A e C, né? A intersecção entre A, B e D. Então vamos fazer aqui as operações. A intersecção entre A e B aqui na verdade é 0 e 5, né? São comuns os dois. A intersecção entre A e C seria quem aqui? Nós não nos teríamos entre A e C, por exemplo, 0, 1 e 5, 4, 6, 7 e 9, então nós não teríamos a intersecção, né? É vazio, né? O elemento vazio. Aí, logo, nós podemos dizer que esses dois conjuntos são disjuntos. Os dois conjuntos são disjuntos quando não existe intersecção entre eles, tá? E aí, nós temos também o conjunto D, né? Também intersecção entre eles, né? A e B e C também não temos, né? Um elemento que está em A, que está em B e que está em C ao mesmo tempo, né? Aliás, temos o zero, né, que está em A, B e C. Aí nós temos que é o elemento zero. O único elemento que está nos três conjuntos, conjunto unitário, né? A diferença entre dois conjuntos, né? Nós podemos abordar também a diferença dos dois conjuntos de A e B, ou seja, os elementos, né? Quando falamos a diferença entre A e B, os elementos de A que não estão em B, né? Ou os elementos de B que não estão em A. Então, um conjunto dos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo. Então, quando eu falo que A menos B, são os elementos de A que não está em B. Então, x pertence a A e x não pode pertencer a B. Então, são os elementos, por exemplo, quando eu passo A menos B, são os elementos que são somente de A, né? E ele não pode pertencer à intersecção, senão ele pode pertencer a B. Então, essa é a diferença entre A e B. Ou entre B e A, a mesma coisa seria desse lado aqui, né? Se os elementos pertencessem somente a B. Tá? B menos A, a mesma situação, igual eu mostrei ali para vocês, né? São os elementos que pertencem somente a B. X pertence a B e X não pertence a A. Então aí a gente tem as diferenças entre dois conjuntos. Né? Um exemplo para vocês, né? A dado um conjunto A e dado um conjunto B, obter a diferença entre A e B. Quem são os elementos de A que não pertencem a B? Nós temos o 1, nós temos o 3, né? E nós temos o 5. Então, e o B menos o A, né? Quem são os elementos de B que não está em A? No caso, os elementos de B que não está em A, somente o 6. Então, vamos fazer aqui, ó, A menos B. Então, seria 1, 3 e 5, né? Então, são os elementos desse conjunto que não está no conjunto B, ou seja, o elemento de A que não está em B. B menos A são os elementos de B que não está em A. Os elementos de B que não está em A, nós temos somente o 6, né? Então, é bem tranquila a operação de diferença entre dois conjuntos. Em geral, tá? A menos B e B menos A são diferentes, como vocês viram o exemplo ali, né? Desses dois conjuntos, A menos B e B menos A, geralmente são diferentes, tá? Um exemplo mais usando, né, o enunciado por propriedades, né? Se A é um número natural menor que 10 e x é par, né? Um número natural menor que 10, tal que, né, x é par, e B é um número natural menor que 10 e x é primo, né? Então, determina a união entre A e B, intersecção entre A e B, A menos B e B menos A.
para a gente resolver esse tipo de exercício, você tem que identificar quem é esse conjunto x natural menor do que 10, né? E ele tem que ser natural. Então são 0, 2, 4, 6, né? E 8, né? 0, 2, 4, 6 e 8. E o meu conjunto natural que menor que 10 e primo será o 2, 3, 5 e 7. Então, primeiro fazer a união. Então vai ter todo esse conjunto 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A intersecção é só o 2, né? Entre esses dois conjuntos, né? Que é um que vai ser primo, né? E par, né? Então, concentração é ele. A menos B seria 0, 4, 6 e 8. E B menos A seria 3 e 5, que seria só os números ímpares. Tá? E aí, a gente pode representar isso pelo diagrama, né? A intersecção aqui tem, que é comum aos dois, seria o número 2, o elemento 2, que seria somente os de A, né? Os elementos que são pertencem ao conjunto A, e esses são os elementos que só pertencem ao conjunto B. Aí, de falar para vocês de conjunto complementar, né? Para falar de conjunto complementar, você tem que entender a diferença, e creio que vocês já entenderam um pouco sobre a diferença, a gente consegue avançar no conjunto complementar. Então, tem dois conjuntos A e B, né? E, então, o complementar do conjunto A em relação ao B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, a gente usa essa sigla, né? Complementar, né? De A em relação a B, x está o quê? X pertence a A e x não pertence a B. Então, quando eu vou fazer essa complementar de A em B, então eu vou observar a seguinte coisa. Uma coisa tem que estar, no caso em que B está contido no conjunto A, né? Então B está contido em A. Então todos os elementos de B têm que estar contido em A. E a diferença entre A e B pode ser chamada de complementar. Então só vai existir o complementar se todos os elementos do conjunto B, né, é importante falar para você que todos os elementos que estão aqui em B tá contido em A. Isso aqui é de extrema importância eu trazer para vocês essa conceituação. Então eu pego o B como subconjunto de A e faço essa diferença. Só consigo calcular esse complementar se todos os elementos de B, né, estiver em A. Aí existe o complementar, senão é um complementar vazio, tá? Complementar de B em relação a A, tá? Então, no complementar de A em B, né, B tem que estar contido no conjunto A, tá? Então, B é um subconjunto de A, né? Então, ó, observe o subconjunto de A, né? Então, B tem que estar contido em A. Então, A menos B como complementar de A. Então, complementar de A em B em relação pode ser representado simplesmente por A, né? Então, um exemplo, né? Dado dois conjuntos, né? 3 e 4, né? E um conjunto X e um conjunto Y, 3, 4 e 5. Então, observe que todos os elementos de X estão contidos em A. Então, eu posso calcular esse complementar. Será os elementos de Y que não estão no A. Tá? Só pode acontecer porque o conjunto X é um subconjunto do conjunto Y. E aí o complementar, né, no caso, é, de Y em relação a B, né, em relação a X, né, vai ser Y menos X, que aí no caso seria os números dos elementos, né, de Y que não está em X, né, que no caso seria o 3 e o 5. Esse seria o meu complementar. Então é importante para vocês saberem o complementar do conjunto, que o conjunto que eu quero calcular, o que está faltando nele, ele tem que estar contido no conjunto. Tá? Então, se A é o conjunto que x pertence aos reais, tal que x é maior, né, do que 2, e A está contido no conjunto universo dos reais, então obter, né, o conjunto complementar, né, de A. Né? Então, para mim obter esse conjunto complementar em relação ao conjunto universo, né, será todos os números, né, naturais,
maiores, né, reais, aliás, maiores, menores do que 2, né? Porque o A são todos os números maiores do que 2, 3, 4, então todos os números menores que 2, 1, 0, assim será o meu complementar, né? Então será todos os números que são menores ou igual a 2, né? Aí eu obtenho um complementar. Claro que aqui por numeração a gente não consegue colocar porque é um conjunto infinito, né? Essa situação que nós temos aqui é um conceito de conjunto infinito, então a gente não consegue demonstrar por numeração aí, a gente tem que utilizar a propriedade, tá? Um outro exemplo, se eu tenho A e B, né? O A representado pelo conjunto, os elementos A, B, C, D, E, e o conjunto B, D, E, F, G, estão contidos no conjunto universo, tá? E o conjunto universo é representado por todos esses elementos aqui, A, B, C, D, E, F, G, H. Determinar, né, o complementar, né, do A para o universo, né, união com o B. Então eu vou verificar quem são os elementos do conjunto universo, né, que é o conjunto maior, menos o A, né, então aqui seria U menos o A, inter B, que é comum a B, tá? Então a operação ficaria da seguinte maneira: todos os elementos do conjunto universo que não estão no conjunto A, no caso, né, seria o F, G e H. Tá? O F, G e H seriam os elementos que não estão dentro do conjunto A. E aí, que é inter ao conjunto B, né? No caso, que aí a gente fosse verificar ali, seria o F e o G, né? Então, o o inter, né, os elementos da intersecção seriam meu F e meu G. Tá? Outro exercício, esse exercício aqui é mais de aplicação, né? Para vocês estar aplicando de usar os conceitos da operação de conjunto para poder resolver. Por exemplo, numa escola de 630 alunos, 200 estudam matemática, 210 estudam física, 90 deles estudam as duas matérias. Pergunta: quantos alunos estudam somente matemática? Quantos alunos estudam somente física? Quantos alunos estudam somente estudam matemática ou estudam física? Quantos alunos estudam nenhuma das duas matérias? Tá? Esse aqui, quantos alunos estudam matemática e física? É a união. Quando você vê o termo ou, é a união. Tá? Quantos alunos estudam somente física? Entendeu? Somente pertence a um conjunto. Ele só, quando vai fazer a diferença, vai ficar só no conjunto das físicas. Estuda somente matemática, quando faça a diferença, né, entre matemática e física, são os elementos que só pertencem ao conjunto da matemática. Né? E ele já deu para mim é, os alunos que estudam as duas disciplinas. 90 deles estudam as duas disciplinas, ou seja, os que são da intersecção. Né? E aí, basta eu fazer o diagrama, né? Vou construir o meu diagrama, né, aqui. Esse eu vou deixar para vocês como desafio, vocês vão construir o diagrama. Vocês vão colocar o 90 aqui, né? Só mostrar para vocês aqui de maneira bem já intuitiva como que vocês podem fazer. Vocês têm o 90 que é da intersecção e vocês têm os 250 que estudam matemática. Então são 90 menos 250 é os que estudam somente matemática. E 210 menos 90 é os que somente que estudam a física. E aí você consegue fazer a soma, né, da união desses dois. E aí também consegue calcular o D630 que ele não estuda nenhuma das duas disciplinas, tá? Usa o diagrama para vocês responderem. Comente lá no chat, né? Esse exercício lá nessa semana. Quem conseguiu resolver. E principalmente quem conseguiu montar um diagrama, poste lá no chat para a gente poder estar interagindo, tá? E se vocês demonstrando para os outros colegas, né?